Dezenas de localidades tiveram de ser evacuadas devido às inundações na sequência da destruição da barragem de Nova Kakhovka. Apesar da lei que reforma o sistema das pensões estar promulgada, os franceses protestam de norte a sul do país. Karim Benzema despede-se do Real Madrid ao fim de 14 anos. O francês aceita a proposta das Arábias e vai reencontrar Cristiano Ronaldo. Era um dos cenários mais temidos pelos habitantes de Kherson, que a barragem de Nova Kakhovka fosse atingida, o que aconteceu na noite passada. Desde então já houve inundações em dezenas de localidades que tiveram de ser evacuadas. Rússia e Ucrânia têm-se acusado mutuamente pela responsabilidade do ataque. O presidente ucraniano acusa a Rússia de terrorismo. Затоплення районів півдня нашої країни. Щонайменше 100 тисяч людей жили в цих районах до російського вторгнення. Принаймні десятки тисяч досі там. 80 міст і сіл під водою. І вже почалась евакуація. І це лише первинні наслідки. На жаль, трагедія значно ширша. A barragem foi destruída na noite passada, disparando alarmes além das fronteiras da Ucrânia. A Rússia, por sua vez, acusa Kiev de estar por trás do ocorrido. Os dois países convocaram uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. The United Nations has no access to independent information on the circumstances that led to the destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam. But one thing is clear. This is another devastating consequence of the Russian invasion of Ukraine. As inundações também afetaram a margem do Dnipro, controlada pelas tropas russas. 1000 pessoas foram retiradas de Nova Kakhovka, onde a barragem está localizada. O ataque à barragem de Nova Kakhovka provocou uma onda de condenações internacionais, com a maior parte do Ocidente a responsabilizar a Rússia. Wie Putin diesen Krieg führt. Zunächst mal ist das wichtig, dass man klar Stellung bezieht in dieser Frage. Und das ist ja auch etwas, das sich einreiht in viele der Verbrechen, die wir in der Ukraine gesehen haben, die von russischen Soldaten ausgegangen sind. Und in einer Art, der gehört zu einer Kriegsführung, die immer auch zivile Ziele, Städte, Dörfer, Krankenhäuser, Schulen, Infrastrukturen angegriffen hat. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, também se mostrou chocado com a explosão. The destruction of the Kakhovka Dam today puts thousands of civilians at risk and causes severe environmental damage. This is an outrageous act which demonstrates once again the brutality of Russia's war in Ukraine. Nas redes sociais, Charles Michel afirmava que a destruição da barragem é claramente qualificável como uma guerra, acrescentando que a Rússia será responsabilizada. Já o Kremlin recusa responsabilidades e acusa a Ucrânia. Однозначно, что эта диверсия ставила в качестве одной из целей лишить Крым воды. Падает уровень воды в водохранилище и, соответственно, сокращается подача в канал. Резко сокращается. Russian and Ukrainian officials are signaling the start of the Ukrainian counteroffensive, says the Institute for the Study of War, adding that it will not attempt to assess at this time whether or not these gains are part of broader counteroffensive operations. Now, the think tank says it observed an increase in combat activity in different sectors of the front line, but will not speculate about the intent, weight or focus of Ukrainian counteroffensive operations. The UK Defence Ministry also states that over the last 48 hours there has been a substantial increase in fighting along numerous sectors of the front, including those which have been relatively quiet for several months. Ukraine's Deputy Defense Minister Hanna Maliar said a Ukrainian offensive is taking place in several directions, heightening speculations that a major push by Kyiv to recapture land held by Russia's occupying forces
could be getting underway. Now, in the east, Ukrainian forces made limited advances north and southwest of Bakhmut. Malia reported that Ukrainian forces advanced 200 meters to 1.6 kilometers in the direction of Orikhovo-Vasilivka and 100 to 700 meters near Ivanivske and Klishivka. Ukrainian Eastern Group of Forces spokesperson Colonel Serhiy Cherevati reported that mechanized Ukrainian forces also advanced from 300 meters to 1 kilometer in the direction of Zaliznyanske and Bogdanivka. Ukrainian forces also continued ground attacks in western Donetsk and eastern Zaporizhia regions and made further limited tactical gains. The Institute for the Study of War says geolocated footage indicates that Ukrainian forces likely advanced southwest of Velika Novosilka and within 1.5 kilometers northwest of Storozheva. The think tank assesses a successful counteroffensive operation may take days, weeks, or even months before its outcome becomes fully clear, during which time Russian sources may falsely claim to have defeated it. A indignação social contra a reforma do sistema de pensões continua viva em França. O governo francês impôs a reforma por decreto a 20 de abril, mas isso não demove os franceses. Em Paris, os manifestantes ocuparam por breves instantes a sede do comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Cette réforme, elle est malheureusement promulguée et les décrets de 64 ans sont publiés. C'est une réalité. Ça ne veut pas dire qu'on l'accepte. Ben non, mais ça ne veut pas dire qu'on l'accepte, mais la façon de ne pas l'accepter, elle va bouger. Ça ne sera pas les mêmes formes de mobilisation qu'on a eues jusqu'à là. Uma mensagem repetida por outros líderes sindicais e políticos, como o líder da esquerda, Jean-Luc Mélenchon, mas nenhum especificou como será levada a cabo a contestação. As manifestações ocorreram de norte a sul e, em alguns locais, os eletricistas cortaram a energia de grandes empresas. The game is almost over. The surprising statement by one of France's main union leaders this Tuesday, saying that even though the anger and the discontent among the French public are likely to continue, protests like the ones we've been seeing across the country will most certainly die down. It's been 5 months since a wave of social unrest has rocked this country, sparked by the French government's decision to reform the pension system and raise the retirement age from 62 to 64, something that Emmanuel Macron himself has come forward several times, stating it was necessary for this country's future. So much so that his administration bypassed Congress and pushed the bill into law without a vote, something that angered protesters even further and sparked fears of the return of the kind of violence we saw here in this country back in 2018 with the Yellow Vests movement. Those fears haven't materialized, but this Tuesday, Emmanuel Macron and his entourage are certainly breathing a sigh of relief over the prospect of a few calm weeks and perhaps even months. But for people in the streets of Paris and other major French cities this Tuesday, things are still very serious. They say this is no game. What is at stake here is theirs and their country's future. Annelise Borges in Paris for Euronews. Gracias a todos, de verdad. Karim Benzema despediu-se do Real Madrid e vai abraçar uma aventura das Arábias de novo com Cristiano Ronaldo por perto, mas agora como adversários. Aos 35 anos, o avançado francês, bola de ouro em 2022, vai transferir-se para a Arábia Saudita. Benzema vai assinar pelos novos campeões sauditas, o Al Ittihad, o treinador português Nuno Espírito Santo. Embora os valores não tenham sido confirmados pelas partes, o francês deverá ficar com um salário similar ao de Ronaldo no Al Nassr, 200 milhões de euros por época. Primeiro foi Cristiano Ronaldo, agora Karim Benzema e muito em breve poderá ser também Lionel Messi. A Arábia Saudita está a apostar milhões de euros no futebol numa tentativa de se promover no chamado Desporto Rei. Mas não só, há também outros interesses, como nos explica o professor de Economia no Desporto e Geopolítica, Simon Chadwick. They want to project soft power. They want to use football as a means through which to engage in diplomacy with countries around the world. But I also think there's something sociocultural about this too. 70% of the Saudi Arabian population is aged under 35.
And as with most under 35-year-olds, they want to spend their time doing interesting, exciting things. And so this is the Saudi Arabian government attempting to meet the needs of this millennial and Generation Z community. A aposta no futebol segue-se a uma série de outros altos investimentos da Arábia Saudita em eventos desportivos, por exemplo, em combates de boxe de alto nível. É porém o desporto rei que agora centra as atenções e os milhões da família real saudita, atual dona, por exemplo, do clube inglês Newcastle. Há quem veja nesta aposta uma tentativa de mudar a imagem do reino em termos das liberdades individuais e dos direitos humanos. Of course, Saudi invests into sports also to have a better image in the world, to distract from human rights violations. But I think we can not just explain Saudi sport investments with this term. It gives the impression that for complex processes there's a simple explanation, and I think there's more than that, and it also reflects social changes in Saudi Arabia. A família real saudita acaba de comprar também 4 dos 5 maiores clubes do reino, incluindo o Al Nassr de Ronaldo e o Al Ittihad de Benzema e Espírito Santo, e abriu o campeonato ao investimento privado. O objetivo é tornar a Liga Saudita numa das 10 melhores do mundo e conseguir convencer a FIFA a organizar ali o Mundial de 2030, para o qual também concorre a parceria ibérica de Portugal e Espanha. Astrud Gilberto, a cantora, compositora e animadora brasileira, cuja participação em inglês na Garota de Ipanema a tornou uma voz mundial da bossa nova, morreu aos 83 anos. Nascida em Salvador da Bahia e criada no Rio de Janeiro, Astrud tornou-se uma superestrela inesperada ao participar no clássico álbum da bossa nova Getz Gilberto, com o saxofonista Stan Getz e o marido João Gilberto.